Tá nervoso? Tá nervoso? Ah, Fauzi! Você me deixa louco! Está começando mais um Papo Manutenção Podcast. Eu sou seu host Igor Marinelli e Fauzi Mendonça ao meu lado e hoje vai ser animal. Tô até com um cenário novo para introduzir o nosso convidado, Denis Mortellari, o pai do RCM. Hoje a gente vai falar muito de confiabilidade. Fauzi, com as honras, me fala um pouquinho mais do nosso convidado de hoje, cara. Muito bem, Igor. Gostei do cenário, viu? Ficou muito bom aí, muito bem elaborado, muito bem enquadrado aí. E Hoje eu assim, fui de minimalista, hoje eu tô clean. notei. Ficou muito bom. Hoje eu tô um pouco ansioso porque é um bate-papo diferente, né? Um bate-papo de muita responsabilidade. Falar sobre confiabilidade, romper paradigmas dentro da manutenção como um todo. E o Denis Mortellari é simplesmente a melhor forma de definir, você mesmo falou, o pai do RCM no Brasil é o Denis Mortellari. Ele aprendeu direto na fonte, né, através de John Mowbray, através de outros profissionais de ponta que foram lá na gênese da coisa toda e trouxeram isso para a manutenção, né? Isso me deixa ansioso, me deixa muito contente também pelo fato de que eu poderei tirar aqui, neste momento, algumas dúvidas e até mesmo romper com alguns paradigmas aí, com relação a indicadores, e já deixando até um spoiler aí, hoje vai ser um dia muito especial aí, e com certeza será um papo manutenção épico. Sem mais delongas, vamos conhecer o mestre. Denis, para começar, cara, como que você ficou enamorado do RCM? Me conta mais essa história, eu quero profundidade, hein? Namorado, boa noite. Tudo bom com vocês? Tudo Assim, bem. ó, deixa eu esclarecer uma coisa. Eu estava ouvindo a introdução aí de vocês. Eu não sou pai do RCM, não, sou pai da Gabriela, meu amigo. Não tem nada desse negócio. Se ela tivesse aqui, inclusive, eu ia mostrar para provar para a audiência aí que eu não sou pai do RCM, não. Mas eu Mas quando tive. você tiver um filho, você vai chamar ele de RCM, né? De tanto que o Talvez. pessoal fala isso. Você sabe que já me fizeram uma sugestão de tatuar RCM no braço. Eu tinha uma ocasião, a gente fez uns pins, né? E eu estava usando esse pin para todo lado. Aí um cliente olhou assim, um rapaz falou assim: pô, por que você não tatua? Você só fala nisso aí. Então, é um projeto que ainda não foi executado, mas ele tá no planning aí, viu? Talvez a gente ainda faça. Mas esse negócio de pai do RCM é brincadeira, mas absolutamente não sou. Os pais do RCM, Stan Nolan e Howard Hip, né, da United Airlines. E esses caras realmente foram os caras que desenvolveram isso, que lançaram e que assinam. E o John Mowbray, eu diria que já é aí um neto, né? Ele já é um filho. Eu talvez seja o neto, eu poderia ser o neto, mas pai já. E vamos lá, você quer saber como é que eu entrei nisso, né? Cara, a história é longa. Eu trabalhei muito tempo na COFAP, na Companhia Fabricadora de Peças, que vocês devem conhecer, que é aquela do cachorrinho, né? Que tinha os amortecedores, tal. Isso lá na década de 80, né? Eu estou conservado assim, mas eu já tô por aí há algum tempo. E nessa época, a gente começou a informatizar a manutenção, né? E quem veio informar a manutenção foi o Kleber Siqueira, que é o fundador da SQL aqui no Brasil. Né? E aí a gente teve a oportunidade, quando eu saí de lá, ele me convidou para trabalhar com ele. Então, eu trabalhava com informatização da manutenção, esse negócio de software, essas Legal. coisas. E aí apareceu o John Mowbray aqui no Brasil. E a empresa, naquele momento, resolveu ser uma franquia, digamos, do John Mowbray aqui no Brasil. E nós tivemos, então, a oportunidade de estar com ele. E eu, por um acidente de percurso, né, uma noite a gente estava jantando, eu contei essa história, vocês devem lembrar, num karaokê. Eu não trabalhava ainda, eu estava acompanhando o Kleber, mas com esse outro assunto de gestão de manutenção, e o John Mowbray estava junto. A gente estava num karaokê, num jantar, e aí o John Mowbray foi cantar My Way. E eu gostava muito de cantar, gostava muito de música e tal. Aí eu falei para ele: eu vou cantar My Way para você. Aí eu fui lá e caprichei, né? Na hora que eu voltei, ele estava emocionado assim, virou para o Kleber e falou assim: manda esse cara para estudar RCM comigo lá na Inglaterra. E eu fui, entendeu? Você que está Foi aí. escutando isso, o Denis vai cantar My Way, tá confirmado.
no final desse episódio vai ter um fechamento com o karaokê do Denis. Uau, Pode continuar aí, uau. não pula não, hein? Mas foi isso aí, cara. Então aí eu tive a oportunidade, eu e o Ney Pisati, na época, que foi um dos meus tutores também, um camarada com uma formação tremenda, né? Um engenheiro do ITA, um cara muito bom, que fez RCM antes do Mowbray aparecer aqui, ele já fazia RCM na empresa. Um cara que traduziu muitos livros de confiabilidade, foi quem me introduziu, foi Ney Pisati, né? Kleber Siqueira e John Mowbray, uns caras mais velhos do que eu, naquela época eu era bem mais jovem, isso há 20 e poucos anos atrás, tá? E aí eu entrei por essa linha e não saí mais, Igor. Agora, eu queria ouvir alguma implementação de RCM bem sucedida, assim, que você fez, e também uma que deu errado, né? Eu acho que a RCM hoje, né, a tentativa é tornar isso um pacotinho, mas é um processo, né? É um processo, uma metodologia. Então, como que funciona? Até imagina uma empresa querendo, cara, eu comprei RCM aqui e coloquei e não deu certo na planta, né? Então, implementações erradas e certas. O que você vê de diferença entre uma e outra? Vamos lá, implementações, né? Falando sobre implementações. O próprio John, ele ensinou a falar, nem tudo que vocês fizerem vai dar certo. Não é? Eventualmente, tem coisas que fogem, digamos, do nosso controle, e às vezes não dão certo, né? E a gente fica frustrado, a gente fica chateado, o cliente fica, né? Mas quando dá certo é uma maravilha, não é? O RCM é assim, o próprio John dizia isso, o RCM não é software nem hardware, o RCM é thoughtware, é uma forma nova de pensar a manutenção. Thoughtware, esse é o termo que ele usou e eu anotei, né? Então, isso é bastante interessante porque é uma forma de pensar, é uma nova forma de pensar as ações que a gente vai fazer buscando a confiabilidade. Tanto que as máximas que vocês já devem ter visto, que eu apresentei lá no nosso canal, no SQL Brasil Streaming, né? Se você quiser nos acompanhar, vai lá no YouTube, se inscreve, clica no sininho para ser avisado das novidades e também curte, que vai ser muito importante. Esse é o cacoete do youtuber que a gente vai pegando. Não consegue falar no canal sem falar essas três coisas. Ele falava algumas coisas, né? E nas 10 máximas, quando ele coloca, ele não fala que existe a forma errada e a forma certa de fazer. Igor, Fauzi, o pessoal que está nos acompanhando. Mas existe a forma velha e a forma nova de fazer. Não é? Quer dizer, muitas vezes as pessoas, mas eu sempre fiz assim. Você sempre fez assim, mas a demanda era outra. Quer dizer, o resultado hoje ele precisa acontecer com muito menos dinheiro. A gente precisa ser cada vez mais competitivo. Então, o certo que você fez, talvez a vida inteira, ele precisa ser repensado para a gente continuar sendo competitivo nos dias atuais. Uma aplicação certa. A aplicação depende de algumas coisas. Primeiro, ela depende mais do próprio cliente, daquele que quer fazer, do que da consultoria, Igor. Não adianta, pode ser a consultoria A, B ou C, é igual software, né? O software você pode vender para clientes diferentes, mas se o cara não alimentar com dados, o software ele é bom, ele continua sendo bom, mas ele não vai trazer resultado. Não é a mesma coisa o RCM. Você precisa fazer, você precisa estudar e você precisa implementar, precisa acreditar. Durante muitos anos a gente fez muitas implementações na Petrobras, por exemplo, e a Petrobras ela tem assim uma movimentação de cabeças muito grande. Aí o camarada fazia, colocava embaixo do braço, levava para o novo local que ele ia lá e nunca mais abria aquele trabalho. Então, não vai dar resultado, não é? Agora, você precisa acreditar. Em uma ocasião, numa grande empresa, eu me lembro que a gente fez, foi na Comgás que a gente fez um trabalho grande, e quando a gente chegou com a ideia lá de que teria que acabar com, mais ou menos, praticamente acabar com a manutenção preventiva e mudar tudo para monitoramento, para testes e tal, o diretor falou assim, peraí, mas vocês vão explodir São Paulo, porque a gente estava tratando aquelas estações de redução de pressão que ficam distribuídas, tem milhares delas distribuídas em São Paulo, né, que derruba a pressão do Citygate, que já vem do gasoduto e derruba uma pressão para entregar para o consumidor. E aí nós tentamos convencer o homem de toda forma. Não, mas isso é bom, isso resolveu na aviação, mas a gente não tinha uma forma numérica de conseguir convencer o camarada.
Aí ele acreditou parcialmente. Ele falou: faz o seguinte, ó, implementa em 1/3. Eu vou dar esse crédito para vocês. Aí foi lá, implementou em 1/3. O que aconteceu? As falhas caíram violentamente, não é? Porque passou a não se mexer mais nas válvulas, porque desmontava e montava a válvula rotineiramente. Imagina, a válvula travava, né? Obviamente. Aí mudou isso daí por testes e por inspeções, mas basicamente por testes e run to failure naquela que era a principal. O custo caiu violentamente. A quantidade de falhas caiu violentamente. Eu vi, vocês estão querendo falar de MTBF. O MTBF das válvulas subiu, ou seja, a confiabilidade melhorou, não é? E o resultado foi assim muito bom. Aí ele falou: olha, vamos fazer em mais 1/3. Tomou a decisão, acreditou, vamos fazer em mais 1/3. Vamos fazer. E foi um sucesso, né? Eu me lembro do trabalho. Nós fizemos da mesma forma, a gente fez na Transpetro, na Petrobras, e foi na época da Graça Foster, apareceu lá na Petrobras um programa de redução de custos. E eles procuraram a gente para reduzir custos, porque eles tinham ouvido que o RCM cortava a manutenção e reduzia custo, né? Então, nós fizemos um trabalho lá e deu super certo. Na mesma linha, né? Essa distribuição de gás, né? E transporte de gás, são válvulas. E a mesma coisa. Quer dizer, você tem válvulas redundantes, então, naquela que é a principal, você vai run to failure. No dia que ela trava, a reserva entra, mas a reserva tem que ser testada para saber que ela vai entrar. E tem 2, 3 redundâncias, né? Então, basta você deixar aquelas em ordem. Então, também deu super certo na Transpetro. Na Transpetro, eles compraram de cara, implementaram e utilizam até hoje. Então, você veja, só um conceito, né? É o conceito de trocar a invasão, digamos, no equipamento, né? Que é a manutenção invasiva do desmonta, monta, né? E trocar por outra coisa, trocar por testes, trocar por inspeções. E atuar sempre proativamente. Não tem esses casos. Agora, por exemplo, nós no início do nosso trabalho, quando a gente iniciou aqui, você imagina que o que era falar em confiabilidade. Quando você falava assim, confiabilidade, o gerente de manutenção, ele já fala, pô, vai zerar as falhas. Então, maravilha, é isso que a expectativa era essa. Mas não era, e nem nós sabíamos o que a gente estava entregando também, né? A gente achava que era isso, que ia fazer manutenção e as falhas iam cair, desaparecer, mas não, hoje a gente aprendeu que não é isso. E nós tentamos fazer assim, aplicar RCM em equipamentos muito grandes. Vocês sabem o que é uma máquina de papel? Uma máquina de papel é a planta, tá certo? Então, nós vamos fazer a função primária na máquina de papel e estudar tudo que está embaixo, tudo que poderia fazer a máquina de papel falhar. Quer dizer, você passou meses e você não conseguiu sair da primeira função. Então, a gente tentou fazer coisas muito grandes. Aí a equipe ela vai para a exaustão, o processo fica cansativo e a coisa acaba parando e você acaba morrendo na praia. Então, a gente aprendeu uma série de coisas ao longo do tempo, né? Não adianta querer... Primeiro, não precisa fazer em tudo. E segundo, quando você for fazer um negócio grande, fatia. E Pareto, começa naqueles mais importantes, de repente você não precisa nem fazer nos menos importantes. É mais ou menos isso, né? Assistindo as coisas que você fala também em outras palestras, eu sempre notei muito que você bate na importância do monitoramento, seja o monitoramento online, a inspeção, o teste... E enquanto que tem uma frente contrária, né? Não, vamos estudar toda a estrutura, não sei o quê, eu quero catalogar as 1.300 falhas que podem ocorrer nesse equipamento e não vou monitorar nada. Então, assim, eu queria entender o porquê do monitoramento e por que o RCM é baseado em monitoramento. Monitoramento preditivo, né? Tem alguns colegas aí que são donos de empresas que fazem monitoramento, inclusive você agora, né? E eu sempre falei para esses caras, vocês tinham que me dar comissão, porque eu só falo, faz 20 anos que eu estou falando aqui no Brasil, para de trocar peça e monitora, né? Então, por quê? Porque eu acredito, Igor e Fauzi, que é a melhor prática. Veja, conceitualmente, vamos entender aqui, as pessoas explicam a preditiva, a curva PF, não sei o quê, mas conceitualmente é assim. O monitoramento ele é proativo à falha.
Essa é a ideia. E o monitoramento, algumas coisas que a gente precisa refletir, ele não resolve a falha, ele não impede a falha, mas ele vai impedir o maior problema da falha, que é a sua consequência. Então, a quebra, quando ela acontece, quando eu tenho uma fratura num componente e o teu equipamento para, quer dizer, aquele é o pior momento que você tem, né? Quer dizer, depois, provavelmente você não vai ter o spare, a peça de reposição, você vai perder tempo, você vai perder produção, uma série de coisas. Então, quando você fica sabendo disso antes, ou seja, quando você tem um aviso de que existe uma falha em andamento, esses avisos são as falhas potenciais, que tem gente que chama de defeito, tem um monte de termos aí, mas o importante é entender isso. A maioria das falhas dão avisos. E esses avisos, eles são monitoráveis, que a gente sabe aí, temperatura, pressão, pode ser até com 5 sentidos, pode ser com SDCDs, né, como vocês fazem aí continuamente, pode ser periodicamente, mas o fato é você acompanhar a tendência. Quando a gente mede a febre, se ela estiver aumentando, né? Hoje nós estamos nessa época de Covid, se ela estiver aumentando, meu amigo, vai para o hospital. Não é? É um indício de que você está piorando, você está chegando perto do F, né? E o ponto F é a falha funcional, a perda da função propriamente dita. Então, o monitoramento, para mim, é exatamente isso. Ele evita, ele minimiza o maior problema, que é a consequência, que é o efeito da falha propriamente dito. Não é? Então, quando a gente consegue se planejar para resolver a falha de uma forma planejada, a gente derruba os custos das perdas. É isso que a gente quer fazer. Ele não evita a falha, o rolamento começou a roncar, começou a vibrar, ele vai morrer, não tem mais o que fazer, já era, você vai trocar aquele rolamento. O problema é o momento que você vai trocar. É a grande vantagem de se monitorar ao invés de se fazer um troca-troca periódico de peças, que não garante. A troca de peça por vida útil, ela não garante, porque a maioria das falhas também, vocês devem saber disso, elas vêm de fora para dentro, não são do equipamento de dentro, do componente de dentro para fora. Não necessariamente é material, mas vem de fora para dentro, do próprio processo, do próprio contexto operacional, que a gente fala muito também. Então, quando é que você vai passar com o seu carro num buraco? Isso aí pode comprometer o rolamento do seu carro. Quando é que você vai passar? Não sei. Portanto, a falha passa a ter uma característica aleatória. Naquele momento que você passar no buraco, pode ser que ele comece a vibrar, que ele comece a roncar. Aí sim, desencadeia o processo do reparo, o processo da substituição. Então é isso. Além do que, o monitoramento gasta pouco, não é invasivo e normalmente você não precisa parar o equipamento. Então, é óbvio, só tem vantagem, né? E pega antes e resolve o maior problema, que é a consequência. Então, é por isso. Eu estou convencido de que monitoramento é a melhor prática, sempre estive, né? E a gente tem, onde a gente tem conseguido implementar isso de forma eficaz, os resultados são, assim, muito bons. E em massa, viu? É trocar mesmo a filosofia, sair de uma realidade e para outra realidade. Interessante, Denis, acompanhando aqui tudo que você comentou sobre implantação de RCM, sobre os cases que você apresentou. Eu estava pensando aqui que hoje é muito mais fácil falar em confiabilidade em RCM, justamente pela facilidade em se implantar dispositivos, sensores de monitoramento online, né? E aí isso me fez refletir como era isso lá atrás, no passado, na década de 90, no começo dos anos 2000. Era um pouco mais difícil, talvez, falar sobre esse tipo de assunto para um gerente, para um diretor industrial. Eu sei que era um contexto diferente, mas entendo que hoje, atualmente, é mais fácil, pela forma como se pode monitorar as coisas, com tudo subindo para a nuvem, com tudo sendo jogado na internet das coisas. E custos acessíveis, né? Porque nessa época não eram, os custos eram abusivos, não era impossível fazer. Como até o Denis falou um tempo atrás, né? Que isso só acontecia no avião, né, Denis? Só no avião. No avião, a manutenção, a excelência da manutenção só na aviação, porque o risco é muito alto, né? Interessante. Isso tem a ver com aquilo que se diz aí popularmente a respeito das novas tecnologias, né? Elas começam assim de uma forma bem restrita e com o tempo elas vão barateando assim, em termos de custo, e elas vão se popularizando, né? E aí se aplica em outros segmentos, em outros contextos. E é exatamente esse o contexto em que a gente vive hoje, né?
Mas assim, Denis, eu queria aproveitar o ensejo, aproveitar o momento para romper com um paradigma que eu rompi recentemente. Foi assim até meio difícil. Eu lembro que eu comentei contigo na época, eu passei uns 3 ou 4 dias, foi um final de semana e mais, acho que se eu não me engano, uma segunda e uma terça-feira refletindo sobre, né? Após ler um artigo do teu companheiro aí, o William Trolley, que fala sobre os indicadores clássicos de manutenção, mais especificamente sobre o MTBF, né? E aquilo me tirou o chão, porque ele não condenou completamente os indicadores clássicos de manutenção, mas ele, no artigo, ele exemplificou, ele demonstrou, né, ele evidenciou que esses indicadores eles possuem limitações. E eu gostaria de entender um pouquinho melhor isso e saber o seu ponto de vista a respeito disso, porque eu ainda estou tentando superar esse trauma aí, tá? O MTBF, segundo o artigo do William e o que a gente lê e pesquisa, né, e vê que os pesquisadores falam sobre isso, na verdade ele é um indicador incompleto, né? Quer dizer, ele não é completo do ponto de vista de confiabilidade. Confiabilidade ela precisa de mais algumas variáveis, né? Você precisa o que é, por exemplo, confiabilidade num carro de Fórmula 1? Carro de Fórmula 1, eu quero, por exemplo, utilizar o carro ao máximo da sua capacidade durante 2 horas pelo circuito tal. Eu quero que tudo isso aconteça, né? E eu não me baseio, o MTBF é apenas uma média, né? Quer dizer, você não sabe onde falhou, se falhou no início, se falhou no fim, se falhou no meio, é uma média, como qualquer estatística, trata-se de uma média. Eu penso assim, o MTBF ele pode te dizer se está ruim ou se está bom. Né? Eu penso assim, se você for trabalhar com médias, pensa, por exemplo, no seu carro. Então você pega lá o seu carro, quantas vezes ele te deixou na mão no ano passado? Nenhuma, ótimo. A confiabilidade está excelente, não está na hora de vender, né? O carro está bom, eu vou ficar com ele. Agora, pô, esse carro me deixou na mão umas 4 vezes o ano passado. Pô, então você pegar o ano passado, 12 meses, você dividir de 3 em 3 meses, em média, seu carro te deixou na mão. Então ele está muito pior do que o outro que não deixou nenhuma vez. Então é só isso. Quer dizer, tem gente que usa o MTBF, por exemplo, para estimar a troca do componente. Isso é uma aberração, é um absurdo. Quer dizer, então se o MTBF é 3 anos, de 3 em 3 anos eu vou trocar as peças, porque eu não sei nem quando falhou. A média é 3 anos. Então, eu diria que ele é um indicador se está ruim ou se está bom. Porque o que é? É tempo por falha, é só isso. Você tem o tempo utilizado pela quantidade de falhas. Se você tem muita falha, está no denominador. Se tem muita falha, o MTBF é pequeno. Se o MTBF é pequeno, tem alguma coisa ruim aí. Vai investigar. Né? Agora, se o MTBF é alto, se não falhou nenhuma vez, não tem falha. Ausência de falha. Portanto, a confiabilidade está melhor. É só isso que o MTBF diz, não mais do que isso. Não use ele como frequência de manutenção, esse tipo de coisa, que não vale a pena. É só uma média. É muito bom, Denis. Eu entendi a sua explicação, entendi todo o conceito, né, essa revisão conceitual que é necessária em cima dos indicadores clássicos de manutenção. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para tentar entender e também para trazer isso para o público da revista Manutenção. O que tem no mercado, né, qual é a alternativa com relação aos indicadores clássicos de gestão de manutenção? Quando o MTBF não nos atende mais, né, que ele nitidamente possui uma limitação por ser ali, segundo o William Trolley, uma média aritmética, quando ele não nos atende mais ali a nível de gestão, a nível de deliberação, né, de tomar uma decisão, o que a gente tem para garantir eficácia e para garantir confiabilidade no processo de manutenção e que pode ser utilizado no dia a dia aí dentro de um departamento de PCM? Tá. Assim, Fauzi, você pode calcular a confiabilidade. Aliás, uma diferença que os estatísticos têm, o pessoal que gosta de estatística, de MTBF, de cálculos, tem com RCM genuíno, esse que a gente pratica, é exatamente essa. A gente não faz cálculo, praticamente não faz.
A metodologia é outra coisa, responder 7 questões e chegar naquilo que você deveria fazer. Você pode calcular a confiabilidade, o E elevado a menos T sobre o MTBF, lambda T, você consegue fazer esses cálculos desde que você tenha dados, né? Os dados precisam ser bons e normalmente a gente não tem dados bons. Agora, o que é o RCM? Existem duas confiabilidades. Eu diria que o RCM é a confiabilidade proativa, é aquela que você faz antes da falha ocorrer, que tem tudo a ver com monitoramento aí, né? Eu estou vendo ali o Igor balançando a cabeça, é isso mesmo. A gente faz antes da falha ocorrer. E tem aquela que você faz depois. A falha ocorreu, aí você vai fazer análise de falha, você vai pegar os dados, vai fazer os cálculos e tal. Agora, isso aí é muito bom para você melhorar produto. Agora, na manutenção da função, isso não resolve muito. Então, eu diria para você o seguinte, o que é eficaz, o que você tem que medir? Você tem que medir o que você precisa produzir. Quando a gente define a função primária no RCM, na manutenção central de confiabilidade, eu defino o seguinte, em tanto tempo eu quero produzir, por exemplo, tantas toneladas por hora sempre nesse meu equipamento. É isso que eu preciso medir. Eu preciso medir se isso está acontecendo. Isso é efetividade. E aí você tem lá o OEE, né, a efetividade, a eficiência, a efetividade do processo, que te dá isso tranquilamente. E se você, por exemplo, calcular as quebras e você medir o custo, você não precisa mais nada. Então, se você tem, eu preciso produzir 10 toneladas, eu estou produzindo as 10 toneladas, beleza, quanto isso está me custando? Está me custando tanto, tá certo? E as quebras caíram, diminuíram. Pô, o que você precisa medir mais? Precisa calcular a confiabilidade do item. Às vezes o pessoal fica bravo quando a gente fala isso. É assim, a confiabilidade proativa e a reativa. É a que a gente faz antes e a que a gente faz depois da falha. Elas se complementam. Elas não são inimigas, mas normalmente numa engenharia de confiabilidade, e a gente já fez isso em várias empresas aí, você começa com o RCM, depois você treina os engenheiros de confiabilidade nessas outras ferramentas, porque ainda serão passíveis de análise de falha. Existem problemas crônicos que se quer corrigir, né, e que você precisa estudar mais a fundo. Aí você tem as ferramentas, FTA, o RCA e todas as outras aí. Assim, resumindo isso, viu, gente? Outro dia, conversando com um colega, saiu um pensamento que reflete muito isso que eu falo por aí. Mais ou menos o seguinte, a confiabilidade ela faz duas coisas por você. Ela pode te ensinar a calcular a probabilidade do avião cair. Ela faz isso, sem problema nenhum. Ou ela pode te ensinar a tomar providências para o avião não cair. Eu fico com a segunda opção. Entendeu? Então, você pode calcular, pode fazer isso, fazer aquilo, fica à vontade, não tem problema, não é pecado, mas você tem que fazer coisas efetivas. Quando a gente define funções, falhas, modos de falha, efeito, consequência, aplica uma metodologia cientificamente criada para garantir a função, a gente está atuando na manutenção da função. Não está fazendo cálculo, mas está trabalhando para o negócio funcionar direito e falhar menos. É basicamente isso. Resumindo assim, né, para te responder aí a sua questão. Tem o RCM teórico e o RCM pragmático, né? A confiabilidade teórica e a pragmática é perfeita, é isso aí. O RCM é pragmático. Vamos fazer, eu quero garantir a função. Qual é a confiabilidade? Quando ele vai cair, sei lá, eu vou fazer de tudo para ele não cair. Esse é o ponto. Tem uma outra boa, né? Que eu falei outro dia sem querer também, negócio de paradas naquele mini curso lá que a gente estava fazendo. Eu falei assim: quanto menor a grande parada for, melhor. Que é você acabar com esse negócio de trocar coisas, né? Periodicamente, isso não resolve nada. PG, e aí depois para startar a planta, que aí é o negócio. Aí não vai. E vai. E só vai estendendo. Não liga o carro de novo. Você detona, você joga o dinheiro no ralo, efetivamente, né? Troca tudo que você tem que trocar. A hora que você liga, o negócio não vai. E agora? Agora você tem lá a curvinha, tem que estabilizar de novo, tem que gastar tempo e dinheiro. Mas um dia as pessoas vão entender. Eu vou continuar falando. Denis, o que você está assistindo? Alguma série, alguma coisa para indicar para a gente? Eu sugiro o seguinte, tem uma série muito interessante que eu recomendo para vocês, é Chernobyl. Isso aí fala do quê? Fala de acidentes, de testes, de dispositivos de proteção e de
acidente com grande consequência. O RCM, um dos principais, dos pontos mais fortes, John Mowbray dizia que é o teste dos dispositivos de proteção. Não basta você monitorar se você não garantir a segurança da PSV, se você não garantir, por exemplo, que o disjuntor vai atuar quando eu precisar dele, que o fim de curso vai parar a ponte antes que ela caia. Então, Chernobyl é uma série bastante interessante que mostra que a falta do teste, ou às vezes o teste de forma errada, pode trazer grandes consequências. E a importância dos dispositivos de proteção nos processos que às vezes são deixados de lado. Paga-se o custo, o ônus, né, da consequência dessas falhas que normalmente são catastróficas. Você viu aí, né, Fauzi? Vai ficar difícil, cara. Vai ficar difícil para o próximo convidado que a gente vai trazer aqui, depois de uma verdadeira aula com o Denis. E super alto astral. Gostei demais, aprendi muito. Para você que está nos escutando, não deixa de compartilhar com seus amigos. Pô. Joga no grupão lá do WhatsApp da firma com os outros manutentores, né? Para você pode ter alguma informação óbvia para o seu colega que está começando, subindo na carreira, tem muita coisa para ser aprendida, né? Então é isso, abração. Fauzi, te vejo no próximo episódio, hein? Você vai estar lá, hein? No próximo? Eu estou em todos. Muito bom, Igor, muito bom. Assim, é um aprendizado constante. Cada episódio a gente tem se surpreendido com o nível dos convidados. Espero que o público tenha gostado e aprecie muito o conteúdo que a gente tem produzido, que o pessoal compartilhe realmente, leve isso para as redes sociais, para os grupos e acompanhe-nos aí na revista Manutenção, através não só da revista, do site, como também das redes sociais. Tem os canais da Traction também. E no mais, eu agradeço a todos que nos acompanharam. Um abraço e até a próxima.